Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre previsão de carga. Para ser mais específico, previsão de carga para instalações elétricas residenciais. A previsão de carga para instalações industriais e comerciais são previsões um pouco diferentes da previsão de carga para residencial. Por isso, a gente não vai tratar delas aqui. A gente vai focar na parte para habitações, casas, apartamentos, hotéis. A gente vai tratar dessas regras. E o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? A gente vai pegar, a partir das dimensões de cada dependência de uma planta de uma casa, a gente vai determinar qual o número de pontos de iluminação. A gente também vai trabalhar com a questão de previsão de tomadas, mas isso vai ficar para outro vídeo. Então tá, o que seria então uma previsão de carga, de forma geral, incluindo a parte de iluminação e a parte de tomada? O objetivo de como está escrito aqui, o objetivo de uma previsão de carga é determinar os pontos de uso da energia elétrica. E quando a gente fala em determinar, a gente está dizendo a quantidade deles, a localização e a potência. Nesse vídeo a gente vai trabalhar com a parte de iluminação. A gente vai tratar só da quantidade e da potência. A localização a gente vai falar também em outro vídeo, quando a gente estiver desenhando os circuitos na planta. A simbologia e tudo mais. Por enquanto a gente vai focar só na quantidade e na potência. E perceba que para determinar esses pontos, fazer essa previsão, existem critérios. Quem estabelece esse critério é a NBR 5410. Ela estabelece os critérios mínimos, as condições mínimas. As condições mínimas. Quando a gente fala de mínimas, é porque você pode realmente fazer algum sobredimensionamento em algumas coisas. Você pode colocar o número de pontos de luz acima do desejado para alguns ambientes. O problema é que sempre quando você faz um sobredimensionamento, você está fazendo com que seu projeto encareça. E por causa de estar fazendo esse projeto, geralmente para terceiros, seja para o chefe da sua empresa ou seja para um cliente, o fato dele estar mais caro vai fazer com que essas pessoas fiquem um pouco desconfortáveis de estar pagando além do necessário. O problema é que também em algumas plantas, em alguns quesitos, você vai precisar fazer esse sobredimensionamento para fazer um bom projeto. Então, o que é necessário aqui é que você tenha bastante bom senso para que você respeite as condições mínimas estabelecidas pela norma, mas que também você atenda às questões específicas de cada planta. Correto? Levando em conta sempre um bom preço, um projeto econômico, eficiente. Então, quando a gente está falando de previsão de iluminação, ou seja, de pontos de luz, o único critério que a gente trabalha é o critério a área. Ou seja, a gente calcula a área de cada um daquelas dependências da casa e, a partir dessa área, a gente determina quantos pontos de luz e qual a potência. Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo. E vamos fazer as contas. Aqui está uma tabela básica de como a gente faz a previsão de carga. Aqui nessa coluna estão as dependências, dormitório, escritório, banheiro, as dimensões de cada um, área e perímetro. A gente vai usar para iluminação apenas a área, o perímetro vai entrar na parte de tomadas. E a gente vai colocar aqui nesse vídeo só o número de pontos de luz e de iluminação. As tomadas de uso geral e de uso específico, como eu disse, vão ser tratadas em outro vídeo. Eu já calculei as áreas aqui para facilitar para vocês. Eu não calculei aqui da copa, da cozinha, da área de serviço, para deixar para vocês como exercício. Depois vocês dão um pause, depois que eu terminar de explicar, vocês dão um pause e veem as dimensões aqui de cada um e façam as contas, para vocês poderem praticar. E também porque são muito parecidas e seria um pouco perda de tempo. Só vou tratar de alguns casos específicos aqui, correto? Então vamos começar pelo dormitório 1. Nós calculamos aqui 14,85 de área. Como isso é feito? Aqui ele é simplesmente um retângulo, então você vai multiplicar cada um dos lados. 4,5 vezes 3,30, você vai ter a área de 14,85. Então, no dormitório 1, com uma área de 14,85 metros quadrados,
a gente vai calcular essa área. Agora você deve estar se perguntando, como é que eu faço isso? Qual é o critério que eu vou estabelecer? Beleza. Os critérios para iluminação, nós vamos esclarecer eles agora. Antes de você... A primeira coisa, quando você tem uma área calculada, você vai ter que se perguntar se ela é... Deixa eu continuar com a lapiseira. Se ela é inferior a 6 metros quadrados ou se ela é superior. Qualquer área inferior a 6 metros quadrados, a gente vai colocar o critério mínimo, como diz a norma, que é 1 ponto de luz pelo menos. No mínimo 1 ponto de luz. E esse ponto de luz vai ter potência de 100 VA, 100 volt-ampere. Quando for acima de 6 metros quadrados, aí já vai entrar um pequeno critério de cálculo. Para os 6 primeiros metros quadrados, você vai estabelecer 100 VA, assim como o critério mínimo, só que, passando desses 6 metros, como ela é maior, você vai, para cada fração inteira de 4 metros quadrados, ou seja, 4 metros quadrados inteiros, você vai acrescentar mais 60 VA. E como é que é essa questão de inteiros? Quando eu estiver resolvendo o dormitório 1, vai ficar mais claro. Mas tem outra coisa que a gente precisa ver também, é que existem às vezes as áreas externas, as dependências fora da casa, como varandas, quintais e outras coisas. Essas questões de áreas externas, você vai ter que definir com o seu cliente. Você vai ver com ele o que ele quer, quantas tomadas, qual a iluminação. Existem algumas regras para fazer procedimentos de cálculo e tal, para iluminação de ambientes maiores, mas não é o foco aqui. Então tá, voltando lá para o nosso exemplo, o dormitório de 14,85. Como a gente pode ver, ele com certeza é maior que 6 metros quadrados, então não vai ser o critério mínimo. Vai ser o segundo critério aqui, que a gente vai ter que dividir em blocos de 6 e 4. E como é que a gente faz isso? Sempre vai ter 6 primeiros metros quadrados. Depois mais 4, que formam 10, mais 4, que formam 14, e depois o que sobrou, que são 0,85 metros quadrados. Correto? Então, o que a gente fez primeiro um bloco de 6, sempre um bloco só, e o primeiro de 6, e os outros todos são de 4, e o que restou aqui que não deu um bloco inteiro com 4 metros quadrados, correto? E então, agora o que a gente faz? A gente pega e coloca, para os primeiros 6 metros, a gente estabelece 100 VA. Para os outros 4, mais 60. Para os outros 4, mais 60. E esse 0,85? Esse 0,85, como ele não é inteiro, não é um bloco de 4 inteiro, ele vai ser desprezado. A gente não vai colocar nada aqui referente a ele. A gente vai pegar apenas o de 6 e os blocos de 4, que vão dar uma potência total de 220 volt-ampere. Essa, então, é a potência de iluminação que a gente tem que ter para o dormitório 1. A questão aqui fica quantos pontos de luz eu vou dividir essa potência? Se você colocasse apenas um, como esse quarto é um pouquinho maior, poderia acabar ficando muito bem iluminado aqui, quase um sol no meio do dormitório, e os cantos mais escuros. Isso não fica muito bom. Então, talvez seja mais interessante você dividir em 2 pontos de iluminação. Ou seja, você pegar os 220 e colocar 110 aqui e 110 lá. Só que, talvez você poderia argumentar, mas eu não posso colocar 3? Você pode. O problema é que quando você coloca 3, se você dividir 220 por 3, você vai ter aproximadamente 73 VA para cada um dos 3 pontos. E como a gente sabe, ainda existem lâmpadas no mercado de 100 watts. Se você colocasse um ponto de luz com menos de 100, ele pode não atender aquela lâmpada que você está querendo colocar ali. Então, o ideal é que você sempre coloque no mínimo um ponto com 100. Se você quisesse colocar 3, o que você teria que fazer? Você teria que arredondar esse 220 para 300 e dividir em 100. Mas aqui a gente quer fazer só apenas em 2 pontos de luz. Um com 110 e um outro com 110 VA. Correto?
Então, como eu preencho lá minha tabela? Para o dormitório 1, são 2 pontos de luz com um total de 220, ou seja, 110 para um, 110 para outro. Beleza? Aí, o dormitório 2. Como vocês podem ver aqui, a área do dormitório 2 é 7,5 metros quadrados. 7,5 metros quadrados, novamente é maior do que o critério mínimo, então a gente vai fazer esse particionamento aqui. Então, os primeiros 6 metros quadrados, 100 VA. E o que sobrou aqui foi apenas 1,5, que a gente vai desprezar. Então, para o dormitório 2, a gente vai ter apenas um ponto de luz com 100 VA. Beleza? Agora, o escritório, eu não vou fazer ele não, porque a área é muito parecida. E essa é a mesma coisa do dormitório 2. Iam sobrar 1,8, que você ia desprezar, e os 6 primeiros metros quadrados iam gerar um ponto de 100 VA, correto? Agora vamos tratar do banheiro. O banheiro, como vocês podem ver aqui, a área de 4,55 é inferior a 6 metros quadrados. Logo, ele vai cair no critério mínimo, um ponto de 100 VA. Então, por causa de ser menor, 100 VA logo, e apenas um ponto. Então, simples assim, um ponto de 100 VA. O corredor, eu vou fazer o corredor porque ele tem um detalhe aqui que às vezes que eu quero que vocês tenham atenção. Na hora que vocês estiverem calculando a área da planta, vocês tomarem muito cuidado como estão posicionadas as cotas, correto? Porque aqui no banheiro, essa dimensão dele aqui é 1,75, enquanto o comprimento do corredor é isso, 1,75 mais 3, que dariam 4,75. O problema é que a cota aqui deixou um buraco, que é justamente da parede. Nessa planta aqui em específico, a espessura da parede são de 15 centímetros. Então, o comprimento todo do corredor, na verdade, é 4,9. Então, tenham cuidado. Examinem bem as cotas, as dimensões de como são colocados na planta. Às vezes, é apenas a dimensão interna, mas às vezes pode ser dimensões externas, como está aqui a cozinha, que você teria que abater 15 centímetros de cada lado aqui. Então, é por isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Desculpe. 4,9, então, novamente cai no critério mínimo, que vai dar um ponto de iluminação com 100 VA. Beleza? Simples assim. A copa, a cozinha e a área de serviço são sequências dessa lógica. Vocês podem pausar o vídeo agora ou fazerem depois. Olhando a partir das dimensões aqui, 2,8 na área de serviço, 2,75, 4,5, mas lembrando das paredes, 3,05 e 2,8, e fazerem essas contas. Também podem fazer do escritório lá, 2,60 por 3, correto? E vocês podem calcular e ver como fica. O vídeo de hoje é só isso. Sugestões, críticas, por favor, façam, para sempre a gente poder estar aperfeiçoando aqui e saber quais são as dúvidas de vocês. Correto? E aí nós ficamos por aqui. Se Deus assim permitir, a gente vai ter em breve um vídeo sobre a previsão de tomadas. Tchau, tchau.